Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, onde nós estamos estudando nos domingos pela manhã. É Romanos capítulo 4. Vamos fazer a leitura iniciando no verso 13, ao final do verso 25. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Romanos capítulo 4, iniciando no verso 13, ao final do verso 25. Leiamos, diz assim a palavra do Senhor. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo de 100 anos, e idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Oremos. Pai amado, estamos diante da Tua palavra. Ela é a verdade, ela é mesmo uma preciosidade para nós. Que nessa manhã, Pai, o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra. E para isso nós precisamos, Pai, necessitamos, somos dependentes do Espírito Santo, Ele que é o autor dessa palavra. Ele mesmo venha ser o nosso professor nessa manhã. E ajuda, Pai, cada professor dessa escola bíblica, a todos nós, que possamos sim, Pai, falar aquilo que o Senhor tem para cada um. Abençoa cada um que chegou nessa manhã, um jovem, uma criança, um adulto, que a Tua palavra venha de encontro a cada necessidade. E assim, Pai, edifica a Tua igreja. E se for da Tua vontade, Pai, também haja salvação na Tua casa. Pedimos mesmo essas coisas, dependentes do Senhor. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Muito bem, nós estamos já há bastante tempo na carta aos Romanos e chegamos numa parte
fundamental, numa parte doutrinária, para lembrar que a igreja ali em Roma, Roma era o centro do Império Romano, uma cidade mesmo idólatra, aonde o rei, o soberano, né, o César, ele mesmo se achava um deus e exigia a adoração. Mas ali a igreja iniciou-se. Nós sabemos que lá em Atos dos Apóstolos, quando a igreja foi mesmo em Jerusalém, foi fundada, no sentido de a pregação foi feita por Pedro, e muitos ali, ouvindo as boas novas, o evangelho da salvação, creram em Jesus Cristo. E havia judeus de toda a terra ali, e dentre os quais havia romanos, não é? Então essas pessoas convertidos levaram o evangelho até ali a capital. E não foi Paulo, não foi Pedro, nenhum dos grandes apóstolos que fundaram aquela igreja ali em Roma, mas nós vemos aqui que eles tinham grande interesse por ser a capital do império. E essa carta é endereçada àquela igreja para fortalecer a fé dos irmãos ali. Paulo, no início dessa carta, ele diz: aos amados de Deus que estais em Roma, né? Então havia ali naquela cidade os amados de Deus, salvos por Jesus Cristo. E assim Paulo, o propósito dessa carta também é o ensino, é a doutrina, é fortalecimento da fé da igreja ali. E para nós hoje, pela manhã, também, não é? A doutrina, a instrução é importante para o amadurecimento da fé, para o fortalecimento da nossa fé. Então Paulo aqui, nesse capítulo 4, a carta não é dividida por capítulos, né? Mas sim, os capítulos foram divididos para facilitar a leitura. Mas nós vimos que o assunto aqui, Paulo está tratando, é a justiça de Deus. Deus é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus que é um Deus de justiça. E como tal, ele vai exercer, ele vai mesmo fazer justiça. E nós vimos no final do capítulo 3 que o homem, diante de Deus, ele não é justo, ele é injusto. Se você ver aqui capítulo 3 e verso 9, Paulo faz uma conclusão, né, sobre a raça humana, sobre a unidade, aliás, a humanidade. Então ele diz no verso 9, o que se conclui de tudo isso? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que toda a raça humana, tanto os judeus, porque Paulo também, né, era um judeu, e os judeus eles se achavam superiores aos outros povos por terem sido escolhidos por Deus, e os gentios, ele coloca como os gregos, né, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ou seja, o pecado atingiu a toda a raça. Todos pecaram e, como diz aqui, estão debaixo do pecado. Então o pecado ele atingiu a todos, independentemente da raça, da condição da pessoa, de nascimento, é por natureza, somos filhos mesmo da desobediência. E nessa condição, Paulo, no final do capítulo 3, ele diz que todos nós estamos contaminados e caídos, a raça inteira, né, pelo pecado. Não só isso, nós somos indesculpáveis diante de Deus, não temos nenhuma desculpa e somos também até indefensáveis, não temos como nos defender. A palavra de Deus, ela condena, coloca todos debaixo mesmo do pecado. E chega no verso 23, ele diz assim, olha, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o homem, ele carece
carece da glória de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, porque Deus é justo, né? Ele vai exercer a sua justiça, e nós somos injustos, e nessa condição, irmãos, estamos condenados, porque a Bíblia diz, né? O salário do pecado é a morte, e a morte não só a morte física, mas a morte do espírito, a morte eterna, a separação de Deus. Mas ele entra, não é, com as boas novas, a boa notícia, aqui no verso 21, diz: mas agora, veja, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Ou seja, Deus usou da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade para com o ímpio, com o iníquo, com o homem mesmo, e manifestou a sua justiça. E essa justiça, nós estamos aprendendo que ela foi manifestada através da obra que Jesus Cristo fez. Ele, sendo justo, se tornou mesmo pecado por nós. E ali na cruz do Calvário, ele fez a justiça de Deus. Ele morreu, ele pagou o preço do pecado. E a Bíblia diz, nós acabamos de ler, ele morreu por causa das nossas transgressões, das nossas iniquidades, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Então a justiça de Deus, ela foi manifestada a todos. E Paulo coloca, nós vimos primeiramente no passado, aqui, ela foi manifestada, testemunhada pela lei e pelos profetas, no Velho Testamento, não é? E a segunda coisa que nós vimos, ela foi revelada agora no tempo presente, como diz aqui no verso 26 do capítulo 3, olha: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele ser mesmo o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então, no passado, ela foi manifestada pelo testemunho, testemunhada pela lei e pelos profetas, e no tempo presente, pela manifestação da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? E diz aqui o Senhor mesmo ser justo, porque ele não deixou de ser justo, ele cobrou o preço do pecado, justamente em Cristo, mas ele justifica ímpios, pecadores, como nós, né? Então, ela foi manifestada. E, a partir do verso 4, nós vimos, estamos vendo que essa justiça agora, ela é ilustrada na vida do patriarca Abraão. Lembrar que Abraão era assim considerado, né, o pai da nação judaica. E lembrar também que essa igreja, como eu falei anteriormente, lá em Roma, havia muitos judeus convertidos a Cristo, ao cristianismo, né, como podemos dizer. E eles tinham ascendência, sim, na igreja e traziam, né, com eles as tradições do judaísmo. Tinham Abraão como pai como pai da nação, e as tradições judaicas, a circuncisão, a lei, o judaísmo, né, os costumes, e queriam sim até introduzir nessa igreja nova. E Paulo também está ensinando e mostrando que Abraão, como qualquer um de nós, ele recebeu a salvação, a justificação, foi pela fé, e não pelo que ele fez, não pelo que ele era, né, mas primeiramente pela fé. Lembrar que quando Deus chamou Abraão,
Abraão não era nada de especial, não tinha nada de especial. Ele era um ímpio, como nós, um pecador, um iníquo, e ele vivia lá em Ur dos Caldeus. E Deus aprove a ele, a Deus, chamar Abraão. E ele disse a Abrão, né, anteriormente, sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu te mostrarei o lugar que deves ir. E a Bíblia diz que Abraão creu na palavra de Deus. Abraão creu nas promessas de Deus. E isto, o fato dele crer, foi-lhe imputado para a justiça. Abraão foi justificado porque ele acreditou em Deus. Ele confiou em Deus. Ele confiou na palavra de Deus. E isso foi-lhe imputado para a justiça. E depois disso, né, Deus assim usou, mesmo da sua bondade com Abraão. Então, a vida de Abraão, ela é ilustrada como o pai, agora não só da nação, mas o pai da fé daqueles que creem em Deus, nas suas promessas, nas suas palavras. Então, Paulo, no capítulo 4, ele vai mostrar, né, que a vida de Abraão foi uma vida de fé. E depois da sua profissão de fé, ele mesmo foi usado grandemente. Deus, assim, nele, né, cumpriu as suas promessas. Então, nos últimos estudos, a parte do capítulo 4, primeiramente, Paulo está mostrando que a justificação pela fé de Abraão era independentemente das obras, né? E Abraão, ele fez obras para Deus, mas as obras que ele fez não eram obras que serviram para a sua justificação diante de Deus, mas foi depois de justificado que Abraão fez essas obras que agradou mesmo a Deus. Então, no capítulo 4, você vai ver isso logo no primeiro verso. Ele diz, olha, que pois diremos ter Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, né? Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Abraão foi justificado não pelas obras que ele realizou, mas ele foi justificado pela fé. Abraão mesmo, ele creu em Deus. E esse acreditar, esse confiar, isso foi mesmo lhe imputado para a justiça. Ele foi justificado. E aqui é isso que Paulo está mostrando. E ele diz, né, no verso 4, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Se alguém trabalha, né, para alguém, ele tem o direito de receber o seu salário. É dívida. Mas em relação à salvação, em relação à justificação pela fé, diz aqui, olha, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica, veja, ao ímpio, não é? Ao pecador, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, irmãos, uma pessoa que é pecadora diante de Deus, e todos nós somos, nenhuma obra que eu possa fazer, que eu possa praticar diante de Deus, vai me justificar, porque as nossas obras são obras de mãos iníquas, obras pecaminosas. A nossa vista pode ser até boa diante dos homens, mas não diante de Deus, não é? Porque a obra para justificação diante de Deus, para a salvação, é somente a obra de Jesus Cristo. Ele fez a obra mesmo que agradou a Deus, a obra que satisfez a justiça de Deus. Então,
É pela fé que nós acreditamos e pela fé nós somos justificados diante de Deus. Então não foi por obras, né? Mas pela fé. Então ele usa a ilustração da vida de Abraão e também, né, de Davi, o rei da nação. E Davi, como Abraão, foi justificado diante de Deus não por obras que Davi fez, né? Como ele diz aqui, olha, no verso 6. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Ou seja, Deus considera, né, declara um homem justo diante dele. Então é um bem-aventurado, é um feliz um homem desse. E independentemente de obras que uma pessoa possa realizar. Então ele cita até, né, o Salmo 32. Bem-aventurados, felizes, aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E Davi, vocês conhecem a história, né? Lembram que também Davi, ele pecou contra Deus. Pecado mesmo, terrível diante de Deus. Davi adulterou e assassinou o marido da mulher que ele adulterou, né? Com quem ele adulterou, Urias. E diante de Deus, ele foi justificado, porque ele pediu o perdão dos seus pecados. Então ele cita aqui, né? Bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui, não jamais imputará pecado. Não porque Davi era melhor do que você e do que eu, né? Mas porque Davi creu, Davi mesmo foi perdoado. Então, é independentemente das obras da lei. Aí a segunda coisa, nós vimos no último estudo, a fé, a justificação pela fé é independentemente da circuncisão. E nós falamos o que era isso, né, no último estudo. Porque o judeu, Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão, como Deus colocou uma marca, né, um selo, através mesmo para definir, mostrar assim como um povo de Deus. E a circuncisão, os judeus eles praticavam e até hoje praticam, né, achando que quando é circuncidado passa a pertencer ao povo de Deus. Mas o que Paulo está dizendo é que Abraão ele foi circuncidado, né, depois de ter sido justificado por Deus. Então, a circuncisão não salva, não justifica ninguém, mas ele foi justificado como selo, né? Como mesmo, como Deus tinha assim escolhido esse povo. Então, nós vimos isso no último estudo, quando diz aqui, olha, vem, pois, esta bem-aventurança, exclusivamente sobre os circuncisos, ou seja, a justificação é somente pelos circuncidados, pelos circuncisos. Aí Paulo vai explicar, ou também sobre os incircuncisos, aqueles que não são judeus, né? Ele diz assim, olha, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Aí Paulo diz, olha, não no regime da circuncisão, e sim quando ainda era incircunciso, né? Abraão foi chamado por Deus e depois que ele foi circuncidado. É isso que Paulo está dizendo. E recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, não só dos judeus, mas de todos os que creem. Embora não circuncidados,
a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai também da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam, né, nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porque os judeus é uma prática, a criança, né, o homem, quando tem 8 dias de nascido, ele é circuncidado. É a marca que ele é um judeu, né? Mas o que Paulo está dizendo que, apesar de ser marcado, esse ato, ele não justifica, ele não salva, né? Mas o que salva é a fé. Ele tem que crer também como Abraão creu. Então, se ele é realmente circuncidado, mas não crê, de nada serve a circuncisão. Em outras palavras, é isso. Então, mas ela serve, né, se ele andar como andou Abraão, como diz aqui, andou nas pisadas da fé. Então, irmãos, em resumo, né, a circuncisão, ela não salva, ela não justifica. É isso que Paulo está dizendo. É independente das obras, né? É independente da circuncisão. E aí Paulo vai continuar aqui nessa parte que nós lemos. Olha, também a justificação pela fé é independentemente da lei. Então Paulo está mostrando, né, os passos todinhos. Chega no verso 13, ele diz assim, olha, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Em outras palavras, Abraão, ele não foi justificado por intermédio da lei, né? Mas ele foi justificado por intermédio da fé, a justiça que vem da fé. E mais uma vez eu repito, né? A igreja ali em Roma, havia os judeus, e eles misturavam no meio da igreja as obras da lei, né? A circuncisão, e agora o cumprimento da lei para a justificação. E Paulo aqui está mostrando que a justificação diante de Deus é somente pela fé. A justiça de Deus é pela fé. Por que eles diziam isso? Não é porque Moisés, quando foi escolhido por Deus, e Deus revelou a sua lei a Moisés como a sua vontade, os seus estatutos, os seus preceitos, foi dado a Moisés, né? E Moisés escreveu a respeito de Abraão. E os rabinos e os judeus, né, os grandes, eles diziam, porque quando Moisés escreveu Gênesis, no capítulo 26, olha o que ele diz aqui a respeito de Abraão. Abraão já tinha morrido, né? E o seu filho Isaque continua. Então, no capítulo 26 de Gênesis, diz assim, olha, sobrevindo a fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a gerar. Isaque é o filho da promessa. Avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz
a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Verso 5: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Está vendo? Então eles diziam que Abraão guardou a lei, não é? Mas o que Moisés está dizendo é que Abraão guardou a palavra de Deus, guardou os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, os seus estatutos e as leis. Como que ele podia fazer isso, né? Que a lei foi dada 430 anos depois de Abraão. Então tem alguma incoerência aqui? De forma nenhuma, né, irmãos? Porque Deus revelou a Abraão a sua palavra. Deus revelou a Abraão, né, os seus estatutos, as suas leis, a pessoa de Abraão. E Abraão, depois que ele creu, ele andou, né, nas pisadas da fé. A Bíblia diz que o justo, o justificado, ele vai andar pela fé. Né? O justo, meu justo andará pela fé. E nós sabemos que apesar da lei ter sido dada 430 anos depois, Abraão, né, foi um precursor até da lei de Deus pela sua vida em obedecer a palavra de Deus, em mesmo andar segundo a vontade de Deus, que Deus tinha colocado mesmo no seu coração. Então, não tem nada de incoerência, né? E Abraão foi justificado realmente pela fé. Então, volte lá em Romanos, e é isso que Paulo está dizendo aqui, olha, não foi Abraão, né, justificado por intermédio da lei, e nem a sua descendência, mas coube a ele as promessas de Deus, a palavra de Deus, e sim, né, ele foi justificado pela fé, e andou praticando mesmo as obras da fé. E se não fosse por isso, Paulo está dizendo, né, no verso 14, se não fosse dessa forma, né, pois, diz assim, olha, se os da lei é que são herdeiros, se é pela lei, tem um problema aqui, né? Ele diz assim, olha, se os herdeiros de Deus são pela lei, então, primeira coisa, ele diz, anula-se a fé, ou seja, a palavra de Deus é uma fraude, né? Anula-se a fé. E não é isso que acontece. Desde o princípio, irmãos, Deus não muda. Deus é imutável. A lei foi dada com um propósito. A lei foi revelada para o seu povo, né, andar segundo a vontade de Deus. Mas a lei, por si, ela não salva, ela não justifica ninguém. Muito pelo contrário, a lei, ela nos condena. Porque a lei, ela é santa, ela é pura, ela é a justiça de Deus, e nós somos impossibilitados, nós não podemos cumprir a lei. De forma nenhuma, nós somos transgressores da lei de Deus. Então, se é pela lei, né, anula-se a fé. É só cumprir a lei. E a Bíblia diz, aquele que se propõe, né, a andar pela lei, então ande. Mas se tropeçar em um só ponto da lei, torna-se culpado de toda a lei. Irmãos, é isso que acontece, né? Se você ver aqui, olha, no capítulo 3, o verso 19, diz assim, olha, ora,
Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, não é? Então, o que a lei diz, né? Primeiro mandamento, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não terás outros deuses diante de mim. Isso o homem consegue cumprir? Nenhum, irmãos, nenhum homem. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. É isso que Deus exige de nós, mas nós não fazemos, né? Não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. Nós não fazemos isso. Nós somos transgressores da lei. Então a lei, ela me condena. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então é isso que Paulo está dizendo, né? Aqui, olha, se os herdeiros da fé, da justiça, é pela lei, então anula-se a fé, não tem mais fé. Aí a segunda coisa que ele diz, olha, cancela-se a promessa. É falsa a promessa de Deus, de salvar pela fé. E a terceira coisa ele diz aqui, porque a lei suscita a ira, ou seja, provoca a ira. E Deus fica irado, né, contra alguém que é transgressor da lei. Por isso que vem a punição. O pecado, a Bíblia diz, né, é a transgressão da lei de Deus. E quando se peca, quando transgride a lei de Deus, vem sobre essa pessoa, a ira de Deus. E nós tratamos de vários estudos atrás sobre a ira de Deus, né? Ela se revela do céu contra toda iniquidade, contra toda impiedade dos homens que substituem, né, a justiça pela injustiça. Então, a ira de Deus suscita, né, quando se é transgressor da lei. E aqui diz, olha, mas onde não há lei, também não há transgressão. É lógico, né? Se não tiver lei, não há transgressão. Mas aqui Paulo está dizendo, a justificação não é por obras da lei. Então, amados, isso que Paulo está mostrando em relação à vida de Abraão, né, ilustra a justiça de Deus, que ela é independentemente de obras, ela é independentemente da circuncisão e ela é independentemente da lei. Agora, assim, para nós hoje pela manhã, né, o que Deus está querendo dizer é a mesma coisa que Ele está dizendo ao povo judeu, agora aos gentios, que a justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. E por isso, irmãos, que a igreja do Senhor, ela tem que pregar o evangelho da graça de Deus, o evangelho mesmo das boas novas de salvação. E hoje, infelizmente, em muitas igrejas, estão deixando mesmo de pregar o evangelho. Tem que ser pregado, tem que ser falado que o homem, diante de Deus, ele é injusto, ele é iníquo, ele é pecador e ele pratica o pecado. E que Deus já revelou a sua justiça ao homem, na pessoa de Jesus Cristo. E ele veio, foi ali ao Calvário e pagou o preço do pecado. Justamente Deus cobrou e oferece, né, de graça a salvação, a redenção, que não é segundo as obras, para o judeu segundo a circuncisão e para todos não é segundo a lei.
Mas, diz aqui, né? Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, primeiro vem a fé, né? A fé, e depois sim vem as obras da fé. E olhando a vida de Abraão, eu queria aproveitar nessa manhã para mostrar para nós hoje aqui, né? A vida daqueles que, diz aqui, andam nas pisadas da fé, como Abraão, o nosso pai, andou. E as obras da fé é mesmo o produto, não é? É a manifestação daqueles que já são salvos, daqueles que andam segundo mesmo a vontade de Deus. E aqui diz, se você olhar, Efésios 2:8 diz assim, olha, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? É um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas, verso 10 diz assim, né? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a prova da minha justificação, a prova que eu sou um filho de Deus, que eu sou justo diante de Deus, é que eu vou andar pela fé e praticando as obras da fé. Então foi assim com Abraão, né? Se você vê em Gênesis, no capítulo 12, Gênesis capítulo 12, e no versículo 7 e 8, Gênesis 12, versos 7 e 8. Diz assim, ó: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Nós vamos ver que as obras da fé, a primeira aqui é a adoração, não é? Na vida de Abraão. Esse homem, ele, aonde ia, a primeira coisa que ele fazia era um altar ao Senhor. Adoração verdadeira a Deus. E aí, irmãos, essa que é a pergunta nessa manhã. Você e eu estamos adorando verdadeiramente ao Senhor? Colocando Ele em primeiro lugar, aonde você vai, aonde eu vou? Essas as obras da fé, não é? Adoração a Deus. Adorar verdadeiramente ao Senhor. Obedecer ao Senhor e à sua palavra. Segunda coisa que nós vemos aqui na vida de Abraão. Chega no capítulo 14, no versículo 17, Abraão foi vitorioso em uma batalha contra os reis que tinham prendido Ló e tomado mesmo os seus bens, e Abraão foi lá, né, e se saiu vitorioso, libertou a Ló, e aqui diz, olha, verso 17, após voltar Abraão de ferir a Quedor, Laomé e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei.
Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então nós vemos na vida desse homem, né, obras da fé, primeiramente a adoração, agora nós vemos gratidão, agradecido Abraão, né, pelo que Deus tinha feito com ele. E não tinha lei ainda, né? E Abraão, como forma de gratidão, ele deu, né? Separou até o dízimo de tudo mesmo o que ele tinha ganho. Então, irmãos, obras da fé. E assim nós devemos andar, né? Como adoração, como gratidão, até nos nossos dias, né? A igreja, a forma de ser grato a Deus é com as nossas posses, não é aquilo que Deus nos dá. Então, a igreja tem a obrigação diante de Deus de adorar ao Senhor e também ser grata ao Senhor. E o dízimo faz parte dessa adoração, dessa gratidão, né? Vamos mais adiante. Diz aqui, olha, no capítulo 22, diz assim, olha, nós sabemos a história, né? Abraão foi posto à prova e Deus pediu Isaque, o seu único filho, como sacrifício, como uma oferta a Deus. E Abraão, pela fé, sacrificou Isaque. Mas chega no verso 14, vocês sabem da história, o que aconteceu. E diz assim: E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Então, Abraão aqui experimentou a provisão de Deus na sua vida. Então, amados irmãos, nessa manhã, esse Deus que requer toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, Ele é um Deus de provisão, independente, não é, da situação que você está vivendo, que eu estou vivendo, Ele mesmo, Ele provê as coisas para nós, não da forma que muitas vezes nós queremos, mas da forma que Deus quer, e nós devemos aprender essa lição. Então, obras da fé provam mesmo a minha justificação. Veja mais aqui, não é? Tiago, capítulo 14. Tiago, capítulo 14. Aliás, capítulo 2. Tiago não tem 14, é Tiago 2, verso 14. Deixa eu primeiro aqui. 18. Diz assim, olha. Tiago 2, 18. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, mostrarei a minha fé. A fé, ela mostra, a minha fé, para aquilo que eu faço, as obras de fé. Não a fé para salvação, mas a fé como obras, como produto da salvação. Então diz, olha, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava,
juntamente com as suas obras. Como, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, não é? E isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Mas veja bem, aqui não tem contradição não, né? As obras, elas provam que a pessoa é justificada diante de Deus, pelaquilo que ela faz, né? Pelaquilo que ela pratica. Ou seja, não é só dizer: eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, mas a vida dessa pessoa não condiz, né, com essa fé, com essa crença. Ela vai provar que ela crê, que é genuína, pelas obras que ela pratica. Não é as obras que justificam, mas as obras provam que essa pessoa é realmente justificada diante de Deus. É uma mudança de vida, é uma mudança de comportamento, é uma mudança mesmo assim de procedimento. Por isso que Jesus diz, lá em Mateus capítulo 5, olha o que Jesus fala, né? Mateus capítulo 5 e no verso 13, Mateus, no Sermão do Monte, ele diz assim, olha, vós, Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, né? Senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então Jesus está dizendo que os filhos de Deus, os justificados por Jesus Cristo, aqueles que andam nas pisadas da fé, ele compara ao sal, né? E o sal da terra. E para que serve o sal? Aqui está dizendo, né? Para conservar, né? Para deixar o sabor. E se o sal se tornar insípido, ou seja, não serve mais para nada, só para ser jogado fora. E ele compara a nós como, veja o verso 14, vós sois a luz do mundo. A luz é para iluminar, né, para brilhar, e diz aqui, né, olha, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Não é para ficar escondida, mas muito pelo contrário, é para ficar exposta. Ele diz aqui, mas para ser colocada num velador, num lugar que vai iluminar, num lugar que vai clarear as trevas. Ilumina, veja, a todos que se encontram assim na casa. Ou seja, irmãos, está falando aqui do testemunho, né, do justificado, do testemunho de vida que nós devemos ter como pessoas crentes, como salvos em Jesus Cristo. Nosso testemunho diante do mundo, diante das pessoas. E não só isso, né? Ele continua, olha, verso 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para sermos, né, vistos, para brilhar. E qual o propósito disso? É pessoal? Não, diz o Senhor Jesus, para que vejam, né, sejam mesmo mostrada, sejam mesmo escancarada as vossas, diz aqui, boas obras, não é? Aquilo que eu pratico, aquilo que eu demonstro, aquilo que eu vivo com a minha própria vida. E as pessoas, os homens vendo estas boas obras, o que vai acontecer? Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então,
a justificação pela fé, ela produz, né? Ela traz um efeito na vida, não só a salvação, né? Que essa é pela fé e pela fé somente, e Paulo mostra lá, né? Não é de obras, para que ninguém se glorie, como foi na vida de Abraão, o pai mesmo da fé, ilustrado na sua vida, mas através das obras que Abraão praticou, demonstrou que ele era um justo. Por isso que Moisés diz lá, Abraão creu, Abraão obedeceu, Abraão guardou os meus estatutos, Abraão guardou as minhas leis, Abraão guardou mesmo a minha palavra. E é assim, irmãos, que nós devemos andar como filhos da luz, né? Filhos da fé, justificados mesmo por Cristo Jesus. Veja Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. E no versículo 22. Mas o fruto do Espírito, e aqui está, não é? O fruto do Espírito, diz aqui, é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, o produto da fé, o produto do justificado, né, na sua vida, é o fruto do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o salvo, o justificado por Jesus Cristo, tem o Espírito Santo habitando na sua vida, na minha vida. É a prova, é a marca do salvo, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo traz, né, dá fruto. Não são os frutos, mas o fruto do Espírito Santo. E aqui diz, nós não temos tempo para assim falar de cada um, mas tem que estar, né, na nossa vida. E aqui Paulo diz, olha, contra estas coisas não há lei, né? É independente da lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, volte lá para Romanos, quando Paulo diz assim, né? Olha, Abraão, ele é o herdeiro das promessas de Deus. Ele é herdeiro mesmo, como diz aqui, né? Ele é o pai da fé. E ele foi justificado diante de Deus, independentemente das obras, da circuncisão e da lei. Mas foi pela fé. Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. E viveu, e andou, e demonstrou mesmo na sua vida. E a lição, irmãos amados, nessa manhã é essa. Se você já é um justificado pela fé em Cristo Jesus somente, nós temos que andar nas pisadas de Abraão, o nosso pai na fé. Como? Demonstrando, não é? Praticando na nossa vida, no nosso dia a dia, através da nossa adoração, da nossa gratidão, de tudo mesmo o que Deus tem feito por nós. E se você nessa manhã ainda não tem essa certeza da justificação, eu lhe digo que não é por nada que você possa fazer, mas é pela fé. E a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. E já foi mesmo demonstrada por Jesus Cristo. Então, que Deus possa nos ajudar nessa manhã. Pai, nós só temos que agradecer, Senhor, porque
o Senhor revelou a tua justiça a todos nós através do Evangelho da Graça. O justo morreu por nós, os injustos. Reconhecemos, Pai, que não somos merecedores, mas o Senhor fez tudo por nós e nos deu de bom grado a justificação, pela fé somente. E agora, Pai, como justos, como justificados, que possamos andar como tais, através das nossas vidas, através do nosso procedimento, através do nosso comportamento, que esse mundo possa ver em mim, naquele que é nascido de novo, uma vida mesmo condigna com o teu Evangelho, através das obras que não justificam, mas as obras mostram que nós somos justificados. É o complemento mesmo de uma vida assim diante do Senhor. E se há entre nós alguém que ainda não experimentou, não tem essa certeza da justificação, é pela fé. Aumenta, Pai, e dá mesmo assim esse presente. Fica conosco nessa manhã. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém.